Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer as correções de língua portuguesa sobre tempo e concordância verbal, tá bom? Apenas relembrando vocês sobre o tempo verbal, que existem 3 tempos verbais, tá? Nós temos o tempo passado, nós temos o tempo presente e nós temos o tempo futuro, tá bom? Nós temos esses 3 tempos verbais e vocês têm que lembrar. O tempo passado é algo que já ocorreu, por isso é tempo passado. O tempo presente é algo que ainda está acontecendo e o tempo futuro é algo que vai acontecer, tá bom? Então, vamos para a nossa correção. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, correção, tá? Tempo e concordância verbal. Então, vamos para o número 1 do tempo verbal. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com um X o tempo indicado pelos verbos destacados. Então, a gente tem aqui alguns verbos, né, nas frases que eles estão destacados. E a gente tem que marcar com um X qual é o tempo que ele está apresentando, tá? Nós temos as 3 opções. Então, a letra A. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves especiais. Só fazendo um parêntese aqui. O tempo verbal ele vai retomar algumas questões lá da nossa crônica, que a gente já leu, já estudou e já corrigiu. E a concordância verbal vai remeter também à notícia, que é aquela notícia da Cassiane, tá? Então, por exemplo, essas frases aqui foram retiradas daquela crônica, tá? Então, fechando parênteses e voltando. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Qual é o tempo aqui do verbo ouve? É presente, tá? Quando a gente ouve, é agora, é presente. Letra B. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Qual é o verbo destacado? O verbo disse. O disse, ele é do passado, porque ela disse, ela já falou, né? Então foi algo que já aconteceu, por isso é passado. Letra C. Isso que a gente vê todo dia, xingarem, brigarem e baterem. Verbo ver. O verbo ver, ele está no presente. Letra D. Os índios estão aqui faz tempo. Será que esse verbo é passado, presente? Estão também estranho. Ele é presente por quê? A gente, professora, mas o verbo presente não é estar, né? Ele está, só que aqui a gente está falando os índios. A gente está falando no plural, por isso o verbo é estão e estão é no presente, tá? Letra E. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo. O verbo é está em destaque. Qual que é? Presente. Isso mesmo, tá, pessoal? O verbo é está no presente. Número 2. Responda as questões a seguir. Letra A. Que tempo verbal predomina na crônica? Bom, então, como eu falei antes, né? Perguntas bem específicas da crônica. A crônica, ela relata o tempo presente, né? Ele está contando algo que está acontecendo com ele. Por isso, o tempo é presente. B. Na crônica, o que os verbos do passado indicam? Se o tempo verbal que predomina na crônica é o presente, existem sim alguns momentos que foram usados verbos no passado. Mas passado sempre vai remeter a lembranças, né? As lembranças do narrador. Letra C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Então, o tempo presente ele vai indicar que é algo do relato, ele é bastante atual. Isso que ele vai relatar, então. O tempo presente do verbo vai demonstrar que o que ele está relatando é algo atual, do presente momento. Número 3. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda as questões. A. Que palavra pode substituir a expressão agente sem mudar de sentido? Bom, então a gente vai ter que cuidar.
O termo agente pode ser substituído por qual dessas alternativas? O eu, nós ou eles? O nós, né? Porque eu posso trocar a gente pelo nós. Nós vamos entender o porquê a gente pode mudar sem alterar o sentido. Letra B. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. Então, nós vamos repetir aquela frase que está ali no início da questão número 3 e vamos trocar a gente por nós. E vocês vão reparar que o verbo, ele também vai se modificar. Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então, reparem que todos os momentos que tinha a gente, colocamos nós. E o verbo ouve ficou ouvimos, né? E o verbo pensa ficou pensamos. Então, houve essa adequação do verbo aí por conta do pronome, tá? Agora tem mais uma perguntinha. O que foi alterado no verbo? O tempo? Não, não foi mudado o tempo. A pessoa, porque antes era a gente e ficou depois nós, né? A gente e ela é singular e nós é plural. E o número, né? Que é o que eu falei ali. Número 4. Complete o quadro do tempo verbal indicado. Então, nós vamos ter aqui o tempo presente. E nós temos 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira do singular. E a gente vai mudar isso. Vamos passar essas pessoas para o plural. Então, ó, a primeira pessoa do singular é eu, a segunda é tu, e a terceira é ele. Então, nós vamos mudar isso e passar para o plural. Eu tenho boas atitudes. Como que fica no plural? Nós temos boas atitudes. A próxima questão. Tu tens boas atitudes. Como que fica? Vós tendes boas atitudes. Terceira. Ele tem boas atitudes. Eles têm boas atitudes. Né? O tem ganhou o circunflexo ali. Número 5. Releia esta frase da crônica. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada revela uma ação. Daí tem as opções. Olha só, reparem que a palavra destacada é um verbo, verbo dizer, mas ele está, disse, no passado, certo? Então, ela é uma ação que foi totalmente concluída, porque ela está no passado, tá? Letra B. O tempo do verbo destacado é classificado como passado, que a gente já tinha dito antes. Agora é número 6. Faça as frases para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas, tá? Então, aqui nós vamos ter essas frases que elas estão no presente e nós vamos passar, então, elas para o passado. E aí a gente vai ter algumas mudanças aí no verbo, tá? Letra A. Os curumins brincam no lago. Ela fica, os curumins brincaram no lago, né? Então, eles já brincaram, já passou. O jantar é à base de milho, mandioca e batata doce. Como que fica? O jantar foi à base de milho, mandioca e batata doce, né? Então, o verbo é, ele se tornou foi, porque é no passado. Letra C. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. Como que ela vai ficar no passado? O índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Né? Então, luta passou para lutou. Letra D. Muitas tribos usam a rede para dormir. Como que fica? Muitas tribos usaram a rede para dormir. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria. Né? Então, todas as frases, o que mudou? Foi o verbo, né? O tempo do verbo. Ele estava no presente e a gente tornou essas frases, então, no tempo passado. Número 7. Então, aqui a gente tem essa tirinha da Turma da Mônica, tá? Nós vamos ler em conjunto e aí vamos responder as questões. Um dia, você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí, eu vou aceitar namorar com você. Daí que eu não vou querer. Você vai estar muito velha, né? Que irônica, né? A mocinha
toda apaixonada pelo Cascão, mas ela queria namorar com ele, mas ele deveria tomar banho. O Cascão, se conhecendo, sabia que ia demorar muito tempo, e aí, então, ele falou isso, né? Ela vai estar velha quando ele tomar essa decisão, e ele não vai querer. Bom, então agora vamos para a letra A. Circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. Lembrando que o verbo que está no futuro, ele vai remeter a algo que pode acontecer, é algo incerto, não aconteceu ainda, pode acontecer. Então, na frase, um dia você não poderá resistir e vai tomar banho, o verbo que está no futuro é poderá. Agora, a letra B. Substitua as palavras sublinhadas por outra que indique futuro. Vamos lá para a frase. Daí, eu vou aceitar namorar com você. Como que a gente pode deixar essa frase aí mudando a palavra? Mas que ela tem que indicar ainda o futuro. Como que ela fica? Daí, eu aceitarei namorar com você. Vou aceitar remete para o futuro. E aceitarei também, esse verbo, sozinho, ele vai indicar futuro. A próxima. Você vai estar muito velha. Como que pode ficar a frase? Você estará muito velha, né? O vai estar ou estará tem o mesmo sentido, ambos estão para o futuro. E letra C. Os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá, né? Que é isso que acontece com os verbos que estão no futuro. É uma ação que ainda não aconteceu, que poderá sim ou não acontecer. E a questão número 8, a gente vai ter que reescrever as frases no tempo futuro de novo, tá? Então, aqui a gente tem as mesmas frases nos 3 tempos verbais, do presente e do passado, e a gente vai ter que mudar, então, para o futuro. Aqui eu peço que vocês, então, pausem o vídeo e aí vocês copiem e façam as correções, tá? Eu vou ler só as frases que estão no futuro, tá bom? Eu estudarei. Eles viverão da terra. Nós andaremos de bicicleta. Tu sonharás. Vós saireis para brincar. Ele chorará. Vocês vão ver que todas as frases, independente do tempo, né, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é o verbo, né? O tempo do verbo vai modificar a frase, então. Mas é só isso, tá bom? Pausem aqui e façam as correções. Agora, pessoal, falando sobre a concordância verbal. Concordância verbal, ela é muito parecida também com o tempo verbal, porque o verbo ele tem que se adequar ao pronome, né? Ao sujeito da frase. Independente, não falando, focando tanto assim no tempo verbal de presente, passado e futuro, né? Mas o tempo verbal ele também se modifica em número e em pessoa, né? A concordância verbal é isso. O verbo ele vai ter que concordar com o sujeito, e também em número e em pessoa, né? E lá naquele vídeo sobre concordância, que eu passei para vocês, eu disse que existem muitas e muitas regrinhas específicas, né? Mas que eu daria algumas regrinhas apenas para as questões que vocês teriam na apostila. E é isso, né? Que ao longo da vida escolar de vocês, vocês vão aprender essas regras e tudo mais, né? Mas só relembrando, então, que a concordância, a gente tem 2 tipos de sujeito, né? O sujeito simples e o sujeito composto. E aí vão ter inúmeras regrinhas, tá? Mas aqui a gente vai fazer juntos e, se for necessário, vocês retomem esse vídeo para as correções. Então, vamos para número 1. E mais um parêntese. Aqui a gente tem o texto que está se remetendo à notícia, lá da Cassiane, tá? Então, as questões vão relembrar questões lá da notícia. Releia esse trecho da notícia sobre Cassiane. Depois de ler tantos livros, Cassiane decidiu incentivar outras crianças e jovens a fazer o mesmo. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando o pronome eu, ficaria Cassiane eu. Como ficaria o verbo decidiu? Bom, nós temos aqui algumas opções de verbo, né? Só que o verbo vai ter que casar. Por quê? Ele vai ter que casar com 2 sujeitos, né? Que agora é sujeito composto. Antes era sujeito simples. Então, decidiu é para um sujeito. Decidimos, o verbo casou com os 2 pronomes, né? Então, eu e Cassiane formam o pronome nós. Então, o nós é decidimos. Deixa eu ver.
Que pronome poderia ser utilizado para substituir Cassiane e eu? O nós, que foi o que eu respondi antes. Número 2. Releia mais um trecho da notícia. A professora Maria Cristina foi uma das grandes incentivadoras. A. Se reescrevêssemos esse trecho acrescentando a expressão a mãe de Cassiane, ficaria então a professora Maria Cristina e a mãe de Cassiane. Como ficaria o verbo foi? Aqui é a mesma coisa, né? Sujeito simples antes, só com a professora, sujeito composto com a mãe e Cassiane. Então, o verbo não vai ficar mais foi, e sim foram, tá? Então, marquem aí na apostila. Letra B. Por qual pronome é possível substituir o termo a professora Maria Cristina? O termo que a gente pode substituir, o pronome é ela, tá? Que é a terceira pessoa lá do singular. Número 3. Leia esse outro trecho. A gente brinca que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Letra A. Assinale o pronome que pode substituir o termo destacado. Desses termos aqui, qual pode substituir a gente? Eu? Não, né? Ela? Também não. Nós. O nós, sim, ele pode substituir a gente, tá? B. Reescreva o trecho fazendo a concordância do verbo brincar com esse pronome. Então, a gente vai agora acrescentar esse pronome na frase ali de cima do número 3, tá? Então, vai ficar: nós brincamos que ela é a menina que devora livros, conta uma colega da escola. Né? Então, a gente brinca, nós brincamos. Ó, o verbo, ele casou com o tipo de pronome, tá bom? C. Você usa a expressão a gente no seu dia a dia? Essa questão é mais pessoal, mas eu acredito que todo mundo, assim como eu, nós também usamos o a gente para se referir, né? Então, isso vai depender muito. Por exemplo, na escrita, a gente tem que ter um cuidado. Se o texto ele for um texto mais formal, nós temos que usar o nós. Mas se ele for um texto mais informal, podemos tranquilamente usar o a gente, porque está certo também, tá? Letra D. A diferença em utilizarmos a gente ou nós no trecho da notícia justifica sua resposta. Não, não há diferença, né? Só que o verbo ele vai ter que concordar com o pronome, porque a gente está no singular e nós está no plural, então o verbo vai ter que ter esse cuidado assim, tá? Número 4. Aqui nós vamos ter que formar algumas frases, vamos ter que combinar, então, esses quadradinhos, tá? Esses coloridos com os que estão do lado. Eles não estão em ordem, eles estão misturados. Então, fazendo a leitura, chegamos à conclusão. Aqui vocês também pausam o vídeo, tá? E façam essa análise para ver se vocês ligaram os quadradinhos corretos. A número 1. A leitura estimula a imaginação. Número 2. Todas as crianças devem ser incentivadas a ler. 3. Os livros são bons amigos. 4. Toda criança tem direito à leitura. 5. As leituras permitem viagens fantásticas. A número 5. Reescreva as frases fazendo as adequações necessárias. Aqui, essas frases elas vão estar mistas, tanto no plural quanto no singular. E aí a gente vai ter que seguir a sequência do que está abaixo. Por exemplo, na A. O livro deve chegar a todas as crianças. O livro está no singular. Passando essa frase para o plural, ficaria: os livros devem chegar a todas as crianças, né? Então, novamente, o verbo deve, ele fez a adequação e ficou devem, né? Porque ele concordou com o sujeito. Letra B. Todas as crianças precisam de afeto e de atenção. Aqui está no plural. Agora nós vamos passar para o singular. Toda criança precisa de afeto e atenção, né? Então, o verbo precisam ficou precisa. Letra C. As leituras fazem os sonhos se tornarem realidade. Aqui, a frase está no plural e nós vamos torná-la no singular. A leitura faz os sonhos se tornarem realidade. Letra D. As bibliotecas são lugares de aventura. Como que ela fica? A biblioteca é um lugar de aventura. Então, pessoal, é muito simples, tá? Na concordância verbal, o verbo ele tem que se adequar ao sujeito, seja ele simples, composto, e enfim, ele tem aquelas infinidades de regrinhas que vocês vão aprender mais a fundo mais à frente nos próximos anos, tá?
Então, vocês vão pausando o vídeo, vão fazendo as correções necessárias, tá? E qualquer dúvida é só escrever para o Prof. Então é isso, tá bom, pessoal? Um grande beijo!